E o Rodrigo é muito especial. Primeiro porque sempre que nós pedimos, ele está aí se dispondo a nos abençoar aqui no CR. E ele é especialista em terapia familiar e dependência química. E hoje ele vai falar de um tema muito importante no nosso processo de restauração do CR, que é a codependência, né? Como identificar e como tratar. Meu irmão, obrigado sempre, tá? O púlpito é seu, fica à vontade aí. Deixa eu só... Liberou lá para mim, né? Deixa eu só ver se está funcionando aqui, só para a gente fazer. Fica à vontade. Pastor, agradeço a oportunidade, o convite. É isso, é um prazer. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Mais pertinho aqui, tá. Então, o pastor aí já me apresentou, psicólogo, especialista em terapia familiar e também sou especialista em dependência química. Então, tenho essas duas especializações. Sou psicólogo na Policlínica da IBB e já estou ali já há 6 anos aqui na Policlínica, atuando. Então, o tema hoje, codependência, identificação e tratamento. Então, aqui o meu objetivo é te ajudar a identificar a codependência. Então, se você é codependente, então quero lhe ajudar a identificar se você é codependente. E como tratar, como é que funciona o tratamento da codependência. Tá? Então, sobre isso que nós iremos falar. O que é a codependência? É um termo usado para descrever qualquer pessoa viciada em outra pessoa. Então, codependente. Temos o dependente químico, temos o dependente de jogos, temos vários tipos de dependentes. E temos também os dependentes de pessoas, viciados, adictos de pessoas. Então, é uma pessoa que ela é viciada em outra pessoa. O codependente é incapaz de atuar com base no seu si mesmo e, em vez disso, organiza o pensamento e o comportamento em torno de outra ou outras pessoas ou pessoas. O codependente, ele não tem contato consigo mesmo. Nunca teve contato consigo mesmo. A gente tem um si mesmo. Temos uma identidade, temos o centro do nosso ser, de quem nós somos. Então, o si mesmo é quem você é. O teu si mesmo é quem você é. A tua essência. E muitos não têm contato com si mesmo, consigo mesmo. E o codependente é um que ele nem sabe quem ele é, que ele nem sabe quem é o si mesmo dele. Na psicologia a gente chama de self, si mesmo, self. O eu também, si mesmo é o eu também, self, eu. Codependente, ele não tem contato com o eu. Ele vive em torno do outro, vive em função do outro. E sempre esse outro é uma pessoa problemática. Porque uma pessoa saudável, ela não consegue se relacionar com uma pessoa que vive em função dela. Isso não faz bem. Isso é algo que sufoca. Você tem uma pessoa querendo te controlar, querendo dirigir a tua vida, assim é o codependente. Ele vive ali querendo controlar a vida do outro, ele vive obcecado na vida do outro. E uma pessoa saudável, que tem contato com si mesmo, ela não vai casar com um codependente, ela não vai dar certo, não vai nem dar namoro ali com uma pessoa assim, porque o codependente ele é sufocante. Infelizmente, tem muitos codependentes aqui, acredito que o CR é um espaço de cura, deve ter alguns codependentes, aonde tem pessoas com problemas mentais, pessoas com transtornos mentais, pessoas com vícios, dependência química, onde tem essas pessoas, tem o codependente junto.
ali querendo controlar a vida daquela pessoa que está com transtorno, que está com aquele comportamento de vício. Então, tem um codependente ali querendo controlar a vida dela. A codependência é um vício à aprovação e a qualquer pessoa cuja aprovação é buscada. Qualquer coisa é feita para obter, manter e manipular a aprovação dessa pessoa. Então, mais à frente nesse estudo, a gente vai ver a origem da codependência, e essa pessoa ela está em busca de aprovação. Ela não tem contato com ela mesma, ela tem uma autoestima baixa, ela não se gosta, ela não sabe os seus potenciais, ela não sabe as suas qualidades, ela não recebeu isso na sua família de origem, e ela está em busca disso desde criança, buscou no pai, buscou na mãe, buscou nos parentes e não teve. E aí uma pessoa com um transtorno mental ou com um vício em alguma substância psicoativa, deu um pouquinho de afeto para ela, deu uma migalha de afeto para ela e ela se apaixonou por aquela pessoa, ou ele se apaixonou por aquela pessoa e passou a viver em função daquela pessoa, que dá algumas migalhas de afeto para ela. E ela vive viciada naquela pessoa, porque ela dá migalhas de afeto para ela. E ela não consegue se desprender daquela pessoa. A expressão codependência, ela originou na descrição de pessoas em relacionamentos significativos com alcoolistas, com dependentes de álcool. No tratamento do álcool é que surgiu o termo codependência. Então, lá nas origens ali do AA, aí surgiu o Al-Anon, que trabalha com familiares de alcoolistas, na metodologia dos 12 passos, que hoje aqui também o CR trabalha com essa metodologia. Então, há décadas atrás, já o AA, o Al-Anon, já começaram a trabalhar com esse termo, com os codependentes. Nesse caso, a ligação de um codependente à necessidade de aprovação é tão incontrolável que ele não consegue sair ou cuidar de si a despeito da bebida e dos comportamentos abusivos que acompanham o alcoolismo. Então, quando surgiu esse termo, era específico para o álcool. Depois expandiu para as drogas, e aí expandiu para transtornos mentais e diversos tipos de pessoas que cuidam dos outros. E essa dinâmica aqui do codependente com o alcoolista, ela se aplica a todo tipo de codependência, seja um codependente com uma pessoa que tem esquizofrenia, seja um codependente com uma pessoa que tem transtorno de depressão, seja um codependente com alguém que tem Alzheimer, qualquer tipo de problema grave numa família, é essa dinâmica. E ele, o codependente, ele encontra nessa pessoa um afeto, um carinho. Como eu falei, uma migalha de carinho e de afeto. Porém, essa pessoa, no seu transtorno, ela acaba tendo comportamentos abusivos com esse codependente. Agride verbalmente, agride fisicamente, negligencia essa pessoa, deixa essa pessoa passar necessidade, passar vergonha, coloca essa pessoa em várias situações de risco. E aí essa pessoa quer sair dessa relação, mas aquele indivíduo, aquela pessoa que tem aquele transtorno, ele sabe reconquistar esse codependente. Ele dá uma migalhinha de afeto, pede perdão, fala que se arrepende, e o codependente se entrega novamente para esse tipo de relação abusiva. E ali ele fica preso nessa relação. As origens da codependência. Então, a grande maioria deles foram abandonados na infância e cresceram com medo de serem abandonados novamente. Muito medo. Eles sacrificam completamente suas necessidades e interesses para agradar a pessoa
cuja aprovação necessitam desesperadamente. Os fatores que originam a codependência é a disfuncionalidade familiar, caracterizada por ambiente familiar com membros gravemente doentes ou incapacitados. Muitos codependentes provêm de lares nos quais são precocemente transformados em cuidadores daqueles de quem deveriam receber cuidados, uma vez que estes se tornaram incapacitados por suas patologias, por suas doenças mentais ou doenças físicas. Então, são pessoas que a codependência ela surge lá na infância. Aquela pessoa, aquela criança que precisa do afeto, do amor do pai, da mãe, que precisa ser cuidada, mas a ordem das coisas são mudadas. Ela é que tem que dar o afeto para o pai e para a mãe, ela é que tem que cuidar. Então, é esse tipo de história. Todos nós, um dia, na nossa infância, a gente teve essa carência. Se você é pai, se você é mãe de uma criança, ela carece do teu afeto, ela carece do teu carinho, do teu cuidado, da tua proteção. Ela precisa do teu cuidado. E muitas crianças em lares onde tem pessoas incapacitadas por doenças, seja física ou mental, essas crianças acabam se transformando cuidadores do seu pai, se transformando cuidadores da sua mãe, e já aprende essa dinâmica de se dar para o outro. O pai e a mãe ele tem a função de criar naquela criança o seu si mesmo, a sua identidade, elogiar aquela criança, falar coisas boas para aquela criança. A criança tem uma necessidade básica de elogio. A criança precisa muito de elogio. Então, aquela criança ela precisa ouvir palavras boas, ouvir. Você quer ajudar uma criança na sua autoestima? Principalmente as meninas que gostam de se olhar no espelho. Quando a menina está no espelho, você fala, nossa, como você está bonita, como você é bonita. Aquilo ali vai formando a autoestima daquela menina, vai formando uma boa autoestima naquela criança. Ela vai vendo que ela é bonita, que ela é querida. Então, palavras de carinho, de afeto, bons tratos, isso forma o nosso si mesmo. Um ambiente familiar funcional, onde pai e mãe têm afeto, têm carinho, têm amor. É claro que não existe perfeição, gente. Não existe perfeição nesse mundo. O mundo que nós estamos não tem perfeição, não tem casamento perfeito, não tem ninguém perfeito. Mas tem funcionalidade. Ocorre erros, ocorre às vezes uma briga, às vezes um desentendimento, mas depois conversa, arruma o que aconteceu ali, pede o perdão, Então, é a funcionalidade. Então, a criança que ela cresce num ambiente assim familiar, que tem afetividade, carinho, amor, aquele pai que trata a sua mãe com carinho, que trata a sua mãe com ternura, aquela mãe que se sente amada, tudo isso aí vai formando o si mesmo daquela criança, vai formando o eu dela. A nossa família é a matriz da identidade. A matriz da nossa identidade é a nossa família de origem, lá de onde nós viemos. É a matriz da nossa identidade. Porém, aqueles que têm Cristo como Senhor Salvador, por mais disfuncional que tenha sido a sua família, você está numa outra família. A igreja é a família de Deus. Então, uma nova matriz de identidade. Então, aqui ocorre transformação de vidas na igreja. Então, conhecemos inúmeros e quase infinitos casos. Só não existe infinito porque tudo aqui é finito. Tudo aqui tem um limite. Mas são muitos casos, inúmeros casos de pessoas que vêm de famílias disfuncionais, sofreram violência, sofreram abuso, sofreram as piores violências possíveis, sobreviveram, receberam a Cristo, e foram inseridos numa família funcional, que é a igreja. Uma nova matriz de identidade. Graças a Deus que a gente tem isso, essa matriz de identidade que é a igreja. Porque a matriz da identidade é a família. Aquela pessoa que não tem oportunidade de estar no meio desse como que a gente está, se ela vivencia tudo isso,
de disfuncionalidade, negligência, violência, olha, é muito triste, né? A vida dessa pessoa, o sofrimento dessa pessoa. Então, tudo isso gera essa codependência, esse vício em se dar para o outro, porque essa pessoa, desde criança, está se dando, está se doando de diversas formas, está vivendo em função do outro, do pai, da mãe, aquelas crianças que... aquele menino, por exemplo, um exemplo, o menino é marido da mãe, então ele dá o afeto que o pai não dá, dá a atenção que o pai não dá para a mãe. Então, o que o pai não dá de carinho e afeto, aquele filho supre naquela mãe, que é o filho mais velho. Ou é o filho homem da casa. E aí, com o restante dos irmãos, se torna ali função de pai. Já desde criança, cuidando dos irmãos e dando atenção para a mãe. A perspectiva do menino desse é ele crescer com essa visão que ele tem que se dar, que ele tem que se doar, e não cuidar de si, não ter contato consigo e cuidar de si, e amar a si também. Então, tudo isso aí, e inúmeros outros tipos de situações de disfuncionalidade familiar, geram a codependência. A convivência com pessoas problemáticas aumenta muito a possibilidade de se desenvolver codependência. Então, numa família onde tem pessoas problemáticas, pai problemático, mãe problemática, com transtorno mental, com vícios, com doenças diversas, com incapacidades, uma situação bem difícil, sempre vai ter um daqueles ali, no mínimo, que vai se tornar codependente, que vai ter que cuidar dessa pessoa. E aí a vida dessa pessoa, as histórias se repetem. Então ela é cuidadora de um pai, de uma mãe, de um irmão problemático. Lá na adolescência conhece um rapaz ou conhece uma moça problemática, que dá uma migalha de afeto para ela se apaixona por aquela pessoa e acaba casando com aquela pessoa, e ali ela vai repetir a história dela naquele casamento, aí vai ter filhos, e assim a história vai se repetindo, enquanto ela não quebrar esse ciclo, não quebrar esse padrão. Então, precisa se quebrar esse padrão. Tem que dar um fim a esse padrão, senão isso aí se torna a vida dessa pessoa, desde criança até o envelhecimento dela, se dando para o outro, se anulando. Esse é um grande problema do codependente, ele se anula. Ele não se cuida, ele não se ama, ele só quer cuidar o outro, diz que quer amar o outro, mas não ama a si. A relação entre abuso físico, emocional, negligência, maus tratos, é um importante fator de risco para o desenvolvimento desse tipo de padrão de comportamento, de funcionamento. Então, a pessoa que cresce num ambiente assim, tá? Os nossos problemas são originados, repetindo como eu já falei anteriormente, lá na nossa infância, lá na matriz da nossa identidade, a nossa família. E isso aí vai se repete por toda a vida se não for quebrado esse padrão. Sinais e sintomas de uma pessoa codependente. Aqui eu estou usando uma terminologia psiquiátrica, mas a codependência, ela não está no manual, na catalogação lá dos transtornos mentais. Ela não se encontra lá, tá? Mas ela tem sintomas e tem sinais. Mas ela, como uma doença, ela não está dentro de um manual de psiquiatria, como o CID-10, por exemplo, que é onde está ali os transtornos com seus números. Então, ela não está lá. Mas ela tem sinais, tem sintomas. Então, um dos sinais
da pessoa codependente é a abordagem externa. Então, essa pessoa vive em função do outro. Não tem abordagem interna. Nós precisamos ter os dois. Precisamos ter a abordagem interna e a abordagem externa. A gente tem que ter os dois. Jesus é o grande exemplo disso. Então, Jesus tinha a abordagem eterna. Ele subia a montanha, ele ia para o deserto. Ele tinha um momento sozinho dele com Deus. Era ele e Deus. Algo interno. Então, ele tinha um momento com os discípulos de usufruir momentos agradáveis com os discípulos. Isso é abordagem interna também, estar com os irmãos, né, em comunhão com os irmãos. Isso é abordagem interna. Cuidar da sua saúde, cuidar do seu bem-estar. Isso é cuidar do teu interior. Né, a Bíblia fala, né, do nosso homem interior, o apóstolo Paulo fala. Ainda que o homem exterior se corrompa, né, o interior ele se renova. Então, cuidar do seu interior. Então, a gente precisa cuidar do outro, sim. O fato de cuidar do outro não significa que é uma codependência. Precisamos desse movimento de cuidar do outro. Nós somos chamados para cuidar do outro. Estamos aqui nesse local. Alguns estão aqui para cuidar de si, porque estão machucados, feridos nas suas almas, mas você tem que pensar em além disso, e além das suas feridas, superar suas feridas, sarar suas feridas para cuidar dos outros, para levar a cura para os outros. A Bíblia ela trabalha muito nesse sentido de você, enquanto você cuida de si, você cuida do outro também, ali você vai sendo curado. É as duas dinâmicas. É para fora e para dentro. Então, você está cuidando do outro na igreja, na missão, seja onde for, mas você tem o teu tempo também para você, para se recolher, cuidar de você, estar com os teus queridos, com a tua família, tendo um autocuidado. Mas o codependente, ele não tem isso. Ele só vive abordagem externa, ele só vive para o outro. A vida dele é o outro. Ele é consumido, ou ela é consumida no cuidado do outro. Então ele está em constante preocupação com o outro. A vida dessa pessoa é o outro. E assim é desde criança, a vida toda. É o outro, não tem cuidado com contato consigo mesmo. Autossacrifício é outro sinal da codependência. Essa pessoa ela se sacrifica pelo outro. Tá? Ela quer ser um Jesus Cristo na vida do outro. A gente não precisa entrar numa dinâmica extrema de autossacrifício. Jesus todo extremo sacrifício Jesus já fez na cruz. Então não precisa mais morrer agonizando numa cruz pela pessoa que tem esquizofrenia na sua família, pelo dependente químico na sua família, ou seja quem for. Não precisa. Você tem que fazer a tua parte. Sim, envolve sacrifício, mas não tanto como o dependente químico. Ele se sacrifica pela vida do outro e vive em função do outro, achando que vai dar algum resultado, e não dá resultado. Se a pessoa que tem um transtorno mental, um vício, se ela não quer mudar, nem Jesus, nem o Espírito Santo vai mudar ela. Ninguém vai mudar ela. A mudança, tudo começa... Obrigado, irmão. A mudança começa no teu individual, na tua decisão pessoal. Se aquela pessoa não se decidir, ela não vai mudar. Não adianta se sacrificar terrivelmente e viver numa vida de loucura, querendo controlar o outro, que não vai mudar o outro. E quanto mais você tenta mudar o outro, mais o outro vai te resistir. Porque a gente tem a necessidade, tá, de ter as nossas próprias escolhas, ter a nossa própria autonomia, tomar as nossas decisões. Então, quando tem uma pessoa de fora tentando dirigir a tua vida, a tendência é você
fazer contrário ao que ela quer. Porque é você que quer tomar a decisão, você não quer que o outro decida por você. Então, na codependência, ela não ocorre mudança de comportamento do viciado ou da pessoa com transtorno que ela está se dando. Controle interpessoal, né? É esse controle, essa abordagem externa, controlar. O dependente químico ele tem que estar no controle da situação, no controle da pessoa, ele tem que estar no controle. E não adianta, que ele não controla. Aquela outra pessoa sempre dá o jeitinho de sair do controle, sempre. O ser humano, quando tem alguém tentando controlar ele, ele sempre tem um jeitinho de sair do controle, ele sempre sai do controle. A pessoa não vai conseguir controlar ele. Supressão emocional é outro sinal, outro sintoma. A pessoa não tem contato com as suas emoções. Como eu falei já algumas vezes, não tem contato com si mesmo, não sabe o que ela sente, não sabe o que ela pensa. Ela só sabe o que o outro pensa, o que o outro sente. Então ela não tem contato com as suas emoções, com a sua raiva. Ela sente raiva, mas ela reprime. Ela suprime a raiva. O codependente acha que é feio ter raiva. Acha que é pecado ter raiva, mas não é. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Não é pecado você ter raiva. Pecado é você agir de uma forma violenta por causa da tua raiva. É você afetar alguém, prejudicar alguém por causa da tua raiva, ou prejudicar você mesmo. Aí sim. Mas só o sentir raiva não é pecado. É importante, a raiva é importante. Mas essa pessoa, ela reprime a raiva dela. Geralmente são pessoas, o codependente é ansioso, é deprimido, ele está em sofrimento. E quanto mais aquela pessoa que ele está cuidando, seja pessoa com esquizofrenia, seja pessoa dependente químico, ou dependente de jogos, ou uma pessoa que vive na prostituição, que vive numa conduta sexual promíscua, quanto mais aquela pessoa está sendo prejudicada pelo comportamento autodestrutivo dela, quanto mais aquela pessoa está se destruindo, aquele codependente também está junto com ele, está se autossacrificando. Então, se você vê um dependente químico em situação de rua, né, se você for ali na Vila Torres, onde o pessoal usa crack, se pegar e investigar a família daquele pessoal que está usando o crack, os codependentes que estão cuidando deles, estão em situação parecida, estão envelhecidos, estão deprimidos, ansiosos, perturbados, estão de jeito similar àquela pessoa que está lá em uso de substância. Então, o codependente ele vai ficando igual àquela outra pessoa que está doente. A baixa autoestima, então, ele não se gosta, não se valoriza, não vê características positivas em si mesmo, não vê aspectos positivos em si mesmo. É outra característica. Pastor, tem mais quantos minutos aqui, pastor? Mais 5? Sério, pastor? Então agora eu vou... Hã? Tem um chorinho? Então eu vou voar, pastor. Então, necessidade de cuidar, ele tem muita necessidade, ele é viciado em cuidar. Obsessão, preocupação excessiva, obcecado, ele vive em obsessão por aquela pessoa que está doente. E aquela pessoa é a pessoa que dá afeto para ele. Uma vez ou outra dá uma atenção, uma vez ou outra dá um carinho, uma vez ou outra fala uma palavra boa para ele, e ele fica obcecado naquela pessoa. Dependência dos outros para existir. Então, para ele existir, ele depende aquela pessoa que está com alguma patologia, com alguma doença. Problemas de comunicação, aquela pessoa que fica guardando as coisas para si, não fala o que pensa, não fala o que sente, mas quando fala o que pensa e o que sente, ela é agressiva, ela arrebenta o outro, ela destrói o outro. Então ela não sabe dialogar, ela não sabe se comunicar, tem um problema de comunicação. Geralmente os codependentes passam por sintomas ali psiquiátricos, psicológicos, geralmente eles desenvolvem transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, transtorno de pânico. Geralmente eles vão por esse caminho.
e sintomas sociais como isolamento, distanciamento das pessoas e problemas diversos no aspecto social. Então, o tratamento da codependência. Então, como eu falei para vocês, a codependência ela não está no CID-10 da psiquiatria, ela não está lá com transtorno de pânico, de ansiedade, depressão, bipolaridade e tantos outros mais, ela não está lá. Mas ela é um grande problema que ela está presente em todos esses transtornos. Aonde tem esses transtornos, tem o codependente cuidando desses transtornados, querendo dirigir a vida deles e se sacrificar e controlar a vida deles. Então, no tratamento com a codependência, aqui embaixo eu falei sobre o que tem hoje. O que tem hoje são os grupos de mútua ajuda, tá? Celebrando a Restauração, trabalha com a codependência, ali no grupo dos Passos. Tem os grupos bem antigos que trabalham com a codependência, ou codependentes anônimos, o Al-Anon, que é da codependentes de alcoolistas, o Nar-Anon, que é na área dos narcóticos, o MADA, que são as mulheres que amam demais, anônimas, todos trabalham no 12 Passos e trabalham com a codependência. Aí tem também os que trabalham com treinamento de habilidades, educação para familiares, para como se portar com as pessoas que estão com patologias na sua família, que é o amor exigente que nós temos aqui na igreja, o grupo Resgate, e o Cruz Azul, que tem algumas igrejas, tem o Cruz Azul também, tá? Que é a origem protestante. E quando a codependência ela tem transtornos mentais associados, transtorno geralmente de ansiedade, depressão, transtorno de pânico, quando se associa esses transtornos no codependente, aí faz-se necessário psicoterapia, que é intervenção psicológica, e psiquiatria, que é a medicação. Adentrou o problema de transtorno mental, que o codependente ele vai adquirir transtorno mental se ele não se tratar nos grupos de apoio, nos grupos de mútua ajuda, se ele não se inserir ali e não vingar naqueles grupos, ele vai parar na psiquiatria, vai parar na psicoterapia, vai parar no remédio, por causa dos transtornos que serão desencadeados. E sempre nesses tipos de atendimento, seja em grupo, seja psicológico, psiquiátrico, buscar a qualidade de vida, melhorando os aspectos de convívio familiar, social, de trabalho, espiritualidade. Então, o codependente precisa buscar isso. A qualidade de vida, que é algo que ele, geralmente, muito deles, a maioria, nunca teve qualidade de vida. Só viveu para o outro. E reduzir a sobrecarga emocional, os encargos emocionais, físicos e econômicos, porque ele vive mantendo a pessoa que tem transtorno, com esquizofrenia, dependência química, seja o que for, ele carrega aquela pessoa. Então, aquela pessoa, onde tem uma pessoa com transtorno e tem um codependente, aquela pessoa se escora ali nele. Aquela pessoa é como uma mochila. Ela vira uma mochila na costa daquele codependente, e aquele codependente busca cuidar dela emocionalmente, os cuidados físicos com ela, alimentação, tudo ela busca prover para aquela pessoa, ela banca aquela pessoa economicamente. Alguns codependentes, eles são pessoas com boas condições financeiras, então são pessoas que buscam ter boas condições financeiras, e aí eles tendo boas condições financeiras, eles mantêm, às vezes, uma pessoa que é viciada, às vezes uma pessoa que tem algum vício, seja de jogo, de droga, eles acabam sendo mantenedores, porque aquela pessoa, para que ela vai mudar? Para que ela vai ser responsável se alguém mantém ela no seu vício? Então, essa é a forma de tratar a codependência. E aqui tem as máximas para o tratamento da codependência, que é ame o próximo como a si mesmo. Então, você tem que amar você. Primeiramente, o codependente ele não ama a si mesmo. Isso é uma ordenança de Jesus.
Tá? Isso Deus já falou lá no Velho Testamento para Moisés, e Jesus repetiu, e Jesus falou que toda a Escritura Sagrada se cumpre só nesse mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Então você precisa amar a si mesmo. Não é egoísmo você se amar. Numa relação onde tem codependência, a pessoa que tem transtorno, ele vai falar para o codependente, você é egoísta, agora você está se amando, você está se cuidando. Agora você não está mais cuidando de mim, você não está mais preocupado comigo, você é egoísta. Tá? Isso tudo são jogadas ali, são tudo estratégias para aquela pessoa puxar o codependente de novo para o cuidado dela. Então a pessoa tem que fazer esse movimento de se amar primeiro. E a partir disso amar o seu próximo. Tá? Amar o próximo como a si mesmo. E saber amar o próximo. E outra máxima também é que somente você pode vencer a codependência, mas você não conseguirá sozinho ou sozinha. Então, sozinho, você não vence isso aqui. Isso aqui é um negócio super ardiloso, um negócio que sozinho você não sai dessa. Você tem que estar num grupo de apoio, num grupo de mútua ajuda, o mínimo que você tem que fazer. Eu atendo pessoas dependentes químicos, eu atendo pessoas com problema da codependência. Eu sempre falo, a psicoterapia ela é breve. Ela pode durar 6 meses, 1 ano, 2 anos. Ela é breve. Mas os grupos de mútua ajuda, né, Celebrando a Restauração, o Grupo Amor Exigente, é para toda a vida. Você tem que estar ali para toda a vida. Porque isso aqui é um padrão de comportamento ardiloso que, se você descuidar, você recai nesse comportamento. Então, é essa mensagem aí que eu tinha para compartilhar com vocês aí. Ok?